Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live, essa live aula, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Que ano, né, meu povo? Graças a Deus estamos todas vivas, né? Se você tá aqui é porque Deus tem tido misericórdia da sua vida e tem te resguardado, né? Vai parecer que é meu clichê de abertura, mas eu tô muito animada com essa aula de hoje. Tô muito empolgada com as coisas que a gente vai abordar, porque é um dos meus assuntos favoritos, como todos. Mas eu amo falar sobre as personalidades, eu gosto muito de estudar como as pessoas funcionam e de falar sobre isso. Então hoje a gente vai abordar de um jeito mais específico alguns perfis, né? Porque se você trabalha com gente, o que acontece, né? Gente pode ser muito difícil de lidar. E quando você está num ambiente de salão de beleza, que basicamente é informal, embora eu não concordo que deveria ser o tempo todo, mas é um ambiente informal, né? E isso dá margem para muitos problemas de relacionamento, para as famosas rixas e fofocas. E como gestora de salão, acho que isso é uma das coisas que mais dá dor de cabeça. Pelo menos em mim dava muita dor de cabeça, né? Mais do que lidar com todas as outras questões que a gente precisa. Acho que é até mais difícil do que lidar com o financeiro, né? Porque financeiro você compra um software, você pode automatizar processos. Mas quando você está lidando com gente, não dá para automatizar processo, né? O tema da live de hoje é como acabar de vez com as rixas e fofocas e ter mais produtividade no seu salão, como transformar sua equipe de uma confusão de sentimentos, né, de perfis tão diferentes, né, nós somos todos diferentes, em pessoas que trabalham em harmonia, em benefício do seu negócio, que é mais importante, né? Eu sempre reforço aqui a questão do futuro, da gente se programar para o futuro. Na área da beleza, que está sofrendo com tantas dificuldades agora, né? A gente precisa entender que esse é um ramo de atividade que dificilmente vai acabar, porque a gente trabalha com bem-estar, né? E a gente trabalha também com autoestima. Eu não sei se eu já falei aqui, devo ter falado já, mas existe uma pesquisa que constatou que nós somos o quarto maior mercado consumidor do mundo, né? Do mercado global de higiene pessoal e beleza. E a gente também é o terceiro mercado mundial, se não me engano, em salões de beleza. A gente emprega muito, a gente produz muito, tá dentro da nossa cultura, dos nossos hábitos, né? Cadê as extrovertidas dessa live? Eu vou falar sobre vocês hoje. Quem aí? Fala um oi, manda uma mensagem pra mim. Fala, eu sou extrovertida. Ou você não sabe. Também se você não sabe, coloca aí, eu não sei. Claro que você sabe, né? Então, gente, voltando a falar, né? Cada pessoa, cada ser humano tem necessidades emocionais diferentes. Haja vista que nós, eu já falei aqui, temos uma composição de temperos, né? A gente chama de temperamento, é a teoria dos 4 temperamentos. E cada uma de nós é uma mistura desses ingredientes que são iguais para todo mundo, porém, em algumas pessoas a quantidade vai ser diferenciada e é isso que faz da gente única. Cadê? Não sou. Vai falar de mim? Vou, fica. Fica aí que eu vou falar de você, Jana. Vai rolar um despir das coléricas. Que eu já tô vendo aqui pelos perfis. Tem leoa, tem águia, né? Tem leoa que já tá entrando no seu inverno, então já tá mais misturadinha aí com um pouquinho de águia. Mas vambora. Então, essa mistura vai ser única para cada um. Então, ninguém vai ter a mesma quantidade de cada um dos temperamentos na mesma medida. Porém, existe um temperamento que é mais evidente, né? E ele pode ser, esse temperamento mais evidente, ele pode ser percebido através do nosso rosto. Eu sempre falo isso, né? Você, quando tem essa alfabetização visual e consegue entender o temperamento das pessoas, né? O perfil comportamental delas, uma maneira de você se conectar é analisando o rosto.
Então, o que acontece? Você tem uma equipe, você tem um salão que basicamente é formado por pessoas atendendo pessoas. E nesse bolo tem muitas expectativas, né? Tem muitas emoções, tem muitas necessidades e as coisas ali vão acontecendo que às vezes cria uma grande confusão, né? As pessoas acabam não se entendendo, né? Porque a não ser que a gente tenha autoconhecimento e esteja consciente, a gente vai também acabar exigindo que as pessoas reparem as nossas dores, né? E reajam conforme a gente acha que elas têm que reagir, né? Isso pode criar muita confusão. Então, junta o fato de que nós somos realmente todos diferentes e apesar da gente ser feito da mesma matéria-prima, as quantidades, as proporções não são as mesmas, o que faz da gente único. Você pega isso, né? Soma isso, mais um fator, que é o fato de que todos nós estamos gritando por aceitação, porque é inerente ao ser humano, a gente é biologicamente programado para pertencer, né? Então cada um vai se sentir pertencente de um jeito diferente, que a gente vai chamar aqui de necessidades emocionais. Pega isso aqui, ainda junta num ambiente em que as pessoas acabam vivendo sem muita consciência disso, né? Tá aí feita a confusão, que muitas vezes acontece no nosso ambiente de trabalho, né? E aí, além de tudo isso que eu falei agora, tem mais um fator que eu acho que também colabora muito, aliás, atrapalha, né? Que é o fato de que é um mercado extremamente competitivo, né, gente? Então acaba que muita gente atua no modo sobrevivência. Então você imagina, você não sabe exatamente como você funciona. Vamos aqui pegar um exemplo de uma pessoa. Essa pessoa não sabe como ela funciona, ela não sabe nada a respeito de temperamento, de perfil, de personalidade. Não sabe. Então ela não entende por que ela reage da forma como ela reage, por que ela se comunica como se comunica, por que ela tem necessidades X ou Y, né? E aí, além de tudo, ela está num ambiente em que ela não está funcionando na melhor posição para o perfil dela, porque também as pessoas que trabalham com ela e que a lideram não têm esse conhecimento. O que acontece? Essa pessoa vai o tempo todo entrar em atrito com colegas porque você precisa sobreviver. Entrou cliente, vai todo mundo para cima e tem aquela ciumeira, né? Vamos confessar, não vamos dar uma aqui de... Ah, imagina, gente, eu coopero com todo mundo, eu não ligo de dividir cliente, eu não tenho problema. Tá, até parece. Então fica aquela ciumeira, tem aquela quantidade de ego e a coitada da dona do salão com o cabelo em pé, porque tem sei lá quantas pessoas. Olha, se tiver duas já tá armada a confusão. Se tiver 20, coitada, né? Vai precisar fazer terapia. Tô brincando. Não tô não. Então, é um ambiente informal, um ambiente de salão de beleza estética. É um ambiente que lida com muitos egos. É um ambiente que tem muita competitividade. Muita gente entra nesse mercado e começa a atuar nessa área por uma questão de sobrevivência, sem um plano. Não é algo que ela desejou para si, que ela foi atrás e foi galgando degraus, né, para ir alcançando seus objetivos. Muita gente está no modo sobrevivência em todos os sentidos. E aí você tá com a receita pronta para uma bagunça, para uma confusão. E ainda que eu não sou psicóloga, tá bom? Mas a gente não precisa nem ser psicóloga para entender que também existem causas mais profundas, né? Existem traumas, existem questões familiares. Ou seja, gente, nós somos assim, o que a gente vê nos relacionamentos é a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais dentro de cada um de nós que nem nós mesmas reconhecemos. E aí você vai me perguntar, tá bom, Bianca, já entendi, você falou que não é psicóloga, mas até aqui foi só psicologia. Calma. A gente vai para a parte comercial, mas entende que o seu negócio de beleza é um negócio sobre pessoas, né? Sobre gente. E você precisa entender de gente, então vai ter que rolar uma psicologia aqui, uma biologia de vez em quando, uma antropologia, uma sociologia, uma filosofia, ou seja, tudo que estuda o ser humano, né? A não ser que você não queira sair da superfície, tudo bem, é a sua escolha. Então vamos para o conteúdo em si. Em algum momento, você já deve ter se perguntado, gente, o que tem de errado com essa criatura? Por que ela é tão desagradável?
Não tem isso, né? Em todo ambiente de trabalho, você olha e você fala, gente, fulano é tão desagradável. Ou é aquela pessoa que é extremamente barulhenta, extremamente, obrigada, exuberante, barulhenta, água. No bom nordestino, gasguita, sabe gente gasguita? Gente que parece assim que não chega, ela estreia. E aí essa pessoa quer roubar a cena, ela não para de falar, e se você não dá atenção, ela te cutuca, ela te puxa e fala alto, e parece que quanto mais o ambiente não é apropriado para ela chamar atenção e para ela aparecer, mais ela faz esforço, né? Tem aqueles que parece que o tempo todo tá com uma varinha na mão, você faz isso, você faz aquilo, e quer mandar em todo mundo, né? E só o ponto de vista dela tá correto, e se você não elogia, a pessoa já fica irada, com a cara feia, você não sabe o que tá acontecendo, né? Tem aquela outra que nunca fala nada, fica quietinha na dela, mas depois some. Aí você fala, mas cadê fulano, gente? Desapareceu. Sim, desapareceu. Aí depois de um tempo, você vai reencontrar a pessoa e você fala, o que aconteceu? Aí depois é que ela vai falar pra você o que ficou, por que ela ficou chateada. Aí você pergunta, mas por que você não falou antes? Né? A gente podia ter resolvido isso, mas ela não falou nada. E tem aquelas que ficam no ambiente e você fala, gente, tá viva? Porque não reage, sabe? Não fica nem brava, nem fica... Tá sempre assim, ó, parece assim uma água parada. Você não entende, você fala, gente, vê se tá respirando, né? Cada um desses exemplos que eu dei representa, claro que de uma forma muito grosseira, mas eu quis falar de um jeito bem simples, né, para você começar a entender se você nunca ouviu falar sobre a teoria dos 4 temperamentos. Mas você pode ter certeza que ou você é uma dessas pessoas, e você também trabalha com várias delas, né? E aí falando, né, sobre questões mais profundas. Quando a gente é criança, eu tenho um sobrinho, né, o Vicenzo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu nunca vi criança mais linda do que meu sobrinho na vida inteira. E pode falar que eu sou coruja. Vocês vão ver, eu vou mostrar uma foto dele, vocês vão cair pra trás. E o Vicenzo, quando ele tá com fome, ele vai ficando meio chato, meio enjoado, né, assim, meio azedinho. E aí o que acontece? Quando ele era bem pequenininho, vai fazer 2 anos o mês que vem. Quando ele era bem pequenininho, que ele ficava com fome e aí ele queria mamar, o que ele fazia? Ele berrava escandalosamente, né? E aí a minha irmã tinha que parar o que ela estava fazendo e realizar o desejo da criança de ser alimentada, né? A necessidade da criança de ser alimentada. Hoje ele já pede, né? Mas ele fica enjoado, fica chato, ele quer comer, ele tá com fome, né? E pensa num bichinho que come bem. E aí, o que acontece? Então, quando o Vicenzo queria comer, que ele era pequenininho, ele chorava, abria um berreiro, fazia escândalo, né? Até alguém atendeu o que ele precisava. E hoje, ele faz a mesma coisa, só que ele não grita que nem antes, mas ele fica pedindo, ele fica de mau humor, né? A mesma coisa acontece com a nossa fome emocional. Cada uma de nós, e olha... Tudo que eu vou falar aqui, de alguma maneira, vai te provocar emoções e vai te fazer entrar num modo de autorreflexão. E isso é bom, embora em alguns momentos vá ser incômodo, né? Porque vai mexer em áreas da sua vida que você talvez não tenha tanta consciência. Mas é bom, né? Para gerar cura, para que você possa ser uma pessoa melhor e se conectar melhor. Inclusive, quando eu falo sobre conexão, é exatamente isso. É você ter autoconsciência e entender com empatia e compaixão que as pessoas não são iguais a você. E elas não vão agir e reagir da mesma maneira, né? E que elas têm as suas próprias necessidades. E a partir do momento que você se torna consciente, então você é responsável pelo ambiente. E como gestora, como líder, essa responsabilidade é sua. Então você não vai poder passar o resto da vida dando a desculpa de que as pessoas são difíceis, são complicadas e você não sabe lidar com elas. Aprenda. Isso vai melhorar em muito o ambiente, a qualidade do atendimento e vai fazer diferença para o cliente, né? Porque as nossas emoções, elas ocupam espaço físico, né? Nós emanamos energias. E se a gente está emanando energias negativas, de dor, de cobrança, automaticamente o ambiente vai ser invadido. E eu não estou falando nada esotérico, isso é científico. Então, se você está desequilibrada,
automaticamente, como líder eu tô falando, como gestora, se você tá desequilibrado, seu ambiente vai ser desequilibrado também. E aí você não pode ficar colocando a culpa nas pessoas, né? Então, se existe um ambiente de brigas e de fofocas, eu não quero te assustar, mas assim, 99% da responsabilidade é sua. Porque você precisa ter consciência de quem são as pessoas com quem você está trabalhando, né? Quem são essas pessoas que você contratou? Como é que elas funcionam? Quais são as necessidades emocionais delas? Além dos talentos técnicos, né? Além do currículo, além da formação técnica e das habilidades que essas pessoas têm. A gente precisa ter um olhar como gestora, como empreendedora, que vai além da superfície. Inclusive com as clientes, né? Não existe cliente chata, existe cliente que não está sendo atendida adequadamente. É claro que vão ter situações de pessoas absolutamente desequilibradas e que dificilmente num atendimento de salão você vai conseguir atingir o coração dessa pessoa. Mas isso é uma construção também. A relacionamento a gente vai construindo, né? Então é como um namoro, um casamento, uma amizade, é um crescimento, né? Você vai investindo nessa relação, a confiança vai aumentando, as resistências vão diminuindo, né? Então é você entender que isso que eu tô te falando aqui não é um processo mágico. A mágica, na verdade, tá em você ter essa consciência. Esse é o superpoder. O superpoder é você conseguir olhar e enxergar as pessoas além do que elas mesmas veem em si mesmas, né? Então, a mágica não está em automaticamente você conseguir criar conexão e fazer com que as pessoas reajam de maneira positiva. É construção de relacionamento. E aí, eu falando do Vicenzo, né? Então, o Vicenzo, quando queria comer, chorava. E a nossa fome emocional acontece a mesma coisa. Então, pessoas que estão famintas emocionalmente, elas vão agir como se fosse o meu sobrinho de 2 anos. Por isso que tem muita gente que é extremamente infantil, birrenta, né? Essa pessoa tá com fome. Essa pessoa, quando foi criança, foi tolhida de alguma maneira na sua identidade, né? Então, hoje, como adulta, ela ainda carrega essas necessidades. E aí isso vai fazer com que ela se torne alguém que mais pede do que tem para dar. E provavelmente ela tenha muito a dar, mas ela não sabe disso ainda. E aí você, como empresária, como gestora, como líder da sua equipe, você precisa entender qual é a fome de cada um. E hoje, né, eu até separei um versículo, porque por mais que eu estude psicologia, ciências e traga esses conteúdos para vocês, eu já falei isso. Eu entendo que tudo já foi dito na Bíblia. Tudo já está lá na palavra de Deus. Então a gente pode continuar com várias descobertas humanas, científicas, a gente pode atingir altos níveis de sabedoria, mas o que a gente precisa saber já foi revelado, né, através da palavra. Isso não é uma pregação, relaxa. Mas eu separei um versículo que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora, né, com essa questão das necessidades emocionais, tá? Em Tiago 4:1. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? De onde vêm as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Depois você vai lá procurar essa referência e reflete nela, né? Tiago 4:1. Então, todas essas coisas que estão brigando dentro da gente, elas vão se manifestar fora. Agora, qual é o sentido de você atuar num ambiente onde pessoas feridas vão buscar suporte? Porque nós mulheres, quando nós vamos a um salão, a gente está em busca de muito mais do que um cabelo feito, uma unha feita, né? A gente está procurando se reconectar, né? A gente está procurando se sentir melhor. Existe uma série de imposições sociais em relação à nossa aparência. Então, quando a gente vai no salão, a gente está simplesmente se despindo, né, diante de um estranho que depois pode se tornar alguém em quem a gente confia, né? Mas é um processo, e se você for alguém que tem uma equipe que, na medida do possível, é formada por pessoas bem resolvidas, porque você é bem resolvida e eles vão ver isso em você, a cliente vai poder ser recebida com todas as nuances, todas as dificuldades, com todos os medos, os traumas, né? Sem julgamento, sem alarde, né? Sem aquela coisa... Eu quero lembrar uma palavra. Eu tô com gasguita, mas não é efusiva.
aquela coisa efusiva. O pessoal se cumprimentando dentro da live, adoro. Debs, seja bem-vinda. Façam perguntas, tá bom? De vez em quando eu paro aqui pra responder. Sim, eu tô falando que a gente precisa ser bem resolvida. A tia Silvia. Bem-vinda. Então, o que acontece? Minha tia é psicóloga, gente. Tia Silvia fica aqui na live, que se eu falar qualquer coisa que esteja fora do contexto, por favor, me orienta, tá bom? Eu tô falando sobre a teoria dos 4 temperamentos e a formação de equipes no salão de beleza de pessoas que sejam lideradas por alguém, em primeiro lugar, bem resolvida na medida do possível e que tenha pessoas saudáveis na medida do possível também para atender melhor, né? Para tirar um pouco... Tirar não, eu diria eliminar esse clima de competição e de animosidade, entendendo que cada uma tem necessidades emocionais diferenciadas. Então, dentro dessa teoria, a gente tem quatro tipos de personalidades, tá? 2 delas, esse conteúdo, eu não vou aprofundar muito porque eu já fiz uma outra live aula sobre isso, tá? Então, 2 delas vão ser introvertidas, 2 personalidades vão ser introvertidas, 2 delas vão ser extrovertidas. Como o conteúdo é extremamente extenso, hoje eu vou ficar com as 2 extrovertidas, certo? Então, essa é a parte 1, essa aula de hoje. E daí depois a gente vai falar sobre os introvertidos. Mas fiquem aqui introvertidas para vocês aprenderem como lidar com as suas colegas e colaboradoras extrovertidas. Das extrovertidas tem 2 tipos, né? As sanguíneas e as coléricas. As sanguíneas são aquelas assim que uma frase que define a sanguínea é me notem. Cheguei, me notem. E as coléricas que são o que tem para fazer vai ser feito, né? Mas me elogia no final. Eu quero ser reconhecida. E aí como é que você vai lidar com esses 2 tipos de perfis, né? A sanguínea é aquela que tem um perfil que tem necessidade de ser notada, né? Ela tá ligada ao elemento ar. Tem um vídeo só sobre sanguíneo no meu IGTV, depois você vai lá dar uma olhada. Eu falo inclusive um pouquinho sobre formato de rosto e das feições, tá? Então, ela tem a necessidade emocional dessa pessoa, que você já vai entender, você vai conseguir reconhecer quem é ela na sua equipe. Essa pessoa, ela vai ter muita necessidade de ser elogiada, de ser reconhecida, né? A segunda tá ligada ao elemento fogo. Depois você vai entender o que tem a ver essas coisas. Então, para dar tempo de você absorver todo esse conteúdo, eu vou acabar sendo um pouco repetitiva, porque eu quero que você realmente entenda. Inclusive, eu vou começar a falar um pouco mais devagar agora, tá bom? Vou me conter na minha empolgação, vou diminuir um pouquinho a velocidade para que você consiga absorver. Mas em última análise, né, para que a gente entre de fato nesses 2 perfis, a colérica e a sanguínea, o que eu quero te falar é o seguinte, que um negócio, por mais que ele seja composto de uma equipe, e por negócio eu entendo o seu salão de beleza, porque talvez você não tenha essa mentalidade, mas é uma empresa, é um negócio, né? E você precisa entender isso e começar a atuar dessa maneira, né? Se respeitar, respeitar o trabalho que você desenvolve, respeitar o trabalho das pessoas que estão comprometidas com você e principalmente respeitar quem confia nos serviços que você oferece. Então, por mais que para você seja a sua vida, você tem 25 anos, você está nesse ambiente, 30 anos, conheço gente que está há 50 anos na área da beleza, né? É um negócio e o cliente espera um resultado. Por mais que vocês tenham uma relação extremamente positiva de intimidade, de amizade, essa pessoa ainda assim espera um resultado, né? Então, o que é um salão de beleza? Basicamente, um salão de beleza é uma empresa que lida diretamente com necessidades emocionais. Por isso, esse estudo, por isso essa aula hoje. E dentro dessas necessidades emocionais, existe um perfil de pessoa chamada sanguínea, que são pessoas extremamente afetivas, extremamente alegres e por extremamente entenda que é mesmo high level, assim, energia 220 volts, né? São pessoas extremamente fáceis de você fazer amizade, de você criar conexão.
Mas quando elas não estão funcionando no seu melhor, ou seja, quando o emocional delas está com fome, né? Eu falei da fome emocional, elas vão desesperadamente lutar pela sua atenção. Então, provavelmente vão ser as pessoas que vão... eu estava fazendo um devocional que eu vou voltar na próxima semana, porque essa semana eu estava voltada para uma série de outras coisas e acabei não fazendo, mas tem uma série de lives que eu faço de manhã, a leitura do livro Temperamentos Transformados, né? E um exemplo de sanguíneo é o apóstolo Pedro, que basicamente é aquela pessoa que vai mudar, vai virar casaca, entre aspas. Então ela tá lá dentro do ambiente, ela vai ser muito legal com você, que é a dona do salão. Ela vai estar 100% comprometida com você e você vai entender que pode contar com ela, porque ela aceita tudo que você fala, ela tá sempre te agradando, ela é super gente boa. Mas quando você tá fora e ela tá no meio da galera ali, ela também vai ficar misturada com a galera. Assim como no livro, o autor usa o apóstolo Pedro como exemplo, falando, né, que quando ele estava com o Senhor Jesus, ele tinha um comportamento que ele se esforçava para agradar o Senhor. Mas quando o Senhor foi crucificado e reconheceram ele como sendo um dos 12, o que ele fez? Ele se misturou. Então ele disse, não, eu não conheço não. Não sou eu, você está me confundindo com outra pessoa. E basicamente isso não é má conduta do sanguíneo, da sanguínea. Ela não é falsa, ela não é a falciane. Ela realmente quer agradar as pessoas. E para ela isso é mais importante do que qualquer coisa. Então essa necessidade que ela tem de ser apreciada vai fazer com que ela se adapte. Então quando ela estiver com você, ela está com você. Mas quando ela estiver com os colegas, ela está com os colegas. Então você vai ter a sensação de que ela é falsa. Na verdade, ela só está tentando agradar. Lembrando mais uma coisa, gente, eu não tô falando de caráter, tá bom? Eu tô falando de temperamento. Então, esse conhecimento não é para você julgar o caráter das pessoas, é basicamente para você entender como é que elas atuam no ambiente, como é que elas agem, né, no modo cru. Beleza. Onde tiver gente, esse conhecimento pode ser aplicado. Mas por que eu escolhi o segmento da beleza? Porque é onde eu atuo, né? É onde eu tenho conhecimento de causa, eu sei como funciona, eu sei como que é o bastidor de um salão de beleza e eu sei como é também tá ali na linha de frente, né? Então, olha só, essa pessoa, além dela ser extremamente efusiva, você vai falar assim, gente, além de falsa, parece um pavão, né? Só ela quer aparecer, tudo que ela faz é ótimo, é maravilhoso. É aquele tipo de pessoa que fala assim, menina, sei lá, comer um dogão. Eu comi um dogão ontem, nossa, que coisa maravilhosa. Olha, melhor dogão que eu já comi na minha vida, incrível. Ah, meu Deus, que água na boca. Aliás, acho que eu vou lá hoje. Você tem que ir lá, você tem que conhecer. Aí você vai lá, você olha e fala, gente, o que tem demais nisso aqui? Um carrinho cai nos pedaços. Ainda paguei caro nesse cachorro quente ruim, que essa salsicha esquisita. E a pessoa fala de um jeito assim que parece que tudo que ela faz é maravilhoso. Você chama para um happy hour, é a primeira, né? Aceita na hora, já sabe que até que bar que vai sugerir, que também vai ser um bar estranho. Você vai falar, sério que você acha isso aqui incrível? Porque tudo para ela é lindo, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, todo mundo é muito legal. E ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Digamos que você não tá com saco para essa energia toda. Eu, por exemplo, não tenho a mínima, né? Eu falei que Deus sempre me testa. Ai, Senhor Jesus, Deus sempre me testa com amizades próximas que tem muito de sanguíneo, que é para me deixar fora do meu quadradinho. Que é uma pessoa tão feliz e tão empolgada que eu falo assim, mano, vai dormir. Eu nem acordei ainda, você já tá pulando, sabe? E aí, o que vai acontecer? Você tá que nem eu, você tá resistente. O que ela vai fazer? A fome dela vai gritar, ela vai ficar 5 vezes mais empolgada, porque ela não vai parar enquanto ela não te convencer em dar atenção e reconhecer como ela é maravilhosa. Então, quanto menos você fizer por ela, quanto menos você der atenção para ela, mais barulho ela vai fazer. E quando eu falo barulho, é barulho mesmo. Ela vai dar gargalhada, ela vai falar alto, vai chamar atenção, entendeu? Aí você tá lá no salão. Aí você tá com uma cliente introvertida, sentada na cadeira, e essa criatura subiu nas tamancas e tá dando um show, só falta
as plumas, né, o glitter e uns holofotes, umas coisas piscando, e a cliente vai diminuindo dentro da cadeira, né, vai murchando, e você não sabe o que você faz. E aí, o que vai acontecer? Você deixa lá a sua querida sanguínea passando fome. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai ter crise de choro, porque ela também vai assim, ó, do alto a baixo, tá? Então, você deixou ela lá com fominha, ela já tentou de tudo, fez barulho, gritou, deu escândalo, você não deu bola pra coitada, o que ela vai fazer? Ela vai ter crise de choro, ela vai ficar super irritada. Ou seja, imagina, ela tá ligada ao elemento ar. Ela tanto pode ser acolhedora quanto ela pode ser um vendaval. Então você tem que saber administrar. Ok, Bianca, já entendi, já sei quem é e sou eu. Você vai falar, tô me reconhecendo, eu sou essa. Eu preciso que todo mundo me admire, eu preciso que todo mundo aceite, né, o meu jeito, eu quero que as pessoas me admirem. Calma, vamos chegar lá. Então, é isso. Sanguínea com fome, me nota, vou fazer barulho, vou chorar, né? Vou parecer o Vicenzo quando era nenezinho com fome gritando. E aí você tá olhando ao redor do salão, aquela criatura tá se destacando de um jeito negativo, porque nem tá combinando com o ambiente, não tá combinando com a situação, não tá combinando com o que ela tá fazendo e ela tá lá fazendo barulho, né? Mas é uma pessoa extremamente charmosa, é uma pessoa extremamente querida, popular, né? Quando ela tá no melhor, é gostoso ficar perto dela, porque ela realmente é animada, ela realmente é positiva, né? E aí, se você não chegar pra ela e não disser pra ela, excelente isso que você fez, digamos que você tenha 4 cabeleireiros e todos eles fazem a mesma coisa, basicamente os mesmos procedimentos, mas essa especificamente precisa que você diga que o que ela faz é muito bom. Ela precisa disso. Ai, Bianca, tá, quer dizer então que agora eu tenho que ficar alimentando o emocional da minha equipe. É, exatamente. Não é alimentando, mas é gerindo, é liderando as pessoas dentro do universo de linguagem que elas vão entender você. Então, se você chegar pra falar alguma coisa mais ríspida, né? Você tem que ver com quem você tá falando. Se você for ríspida com uma colérica, ela vai, ok, tudo bem. O que você quer que seja feito, então? Né? Não tô falando de falta de educação, tá? Tô falando de energia. Falta de educação ninguém tolera e nem deveria. Então, essa sanguínea, ela vai fazer piada de tudo, ela não vai se acalmar enquanto alguém não der atenção para ela, principalmente você, que é a líder, que é para quem ela vai direcionar mesmo essa energia, porque ela vai querer a sua aprovação. Ela vai ser aquele tipo que vai balbuciar. Eu disse, eu não disse, eu avisei. Vai ficar falando ali por trás, né? E esse temperamento, quando tá fora de controle, é muito indulgente, né? São pessoas indulgentes, ou seja, tende a comprar demais, comer demais, e coisas do tipo, né? Coisas materiais. E aí, como é que lidera essa pessoa incrível, né? Conheço alguém assim, em um salão. Não fale nomes. Não fale nomes. Gente, aproveita para fazer autoanálise, tá? Para você se perceber nessa história, né? Então, deixa eu beber mais água, desculpa. O que você pode fazer pelo seu funcionário sanguíneo que chegou a esse extremo? Ela tá na pior versão dela, tá barulhenta, tá efusiva, tá emotiva, e aí, como é que você faz para puxar a pessoa de volta? Bom, o que você vai fazer é o seguinte, em primeiro lugar, você precisa se proteger e definir os parâmetros dessa relação. Porque como ela realmente é muito voltada para relacionamentos, ela vai tender a exigir de você uma intimidade que não é saudável. Né? Como gestora, como líder, é bom você manter uma certa distância. Por mais que você entenda desejos e necessidades básicas dos seus liderados, é bom que se mantenha uma distância, né? Um ambiente profissional. E como eu falei, nós não somos psicólogas, então a gente não tem que ser conselheira de ninguém, né? Você não vai falar assim, então eu assisti uma live ontem da Bianca e eu vi você lá, inclusive você devia assistir, porque você, pelo que eu tô vendo, que eu tô analisando aqui, você é sanguínea e você tá fora de controle, sabe? Então eu acho que você precisa... Não, você não vai fazer isso. Isso é para você saber como direcionar
as informações, né? Como é que você vai se conectar com ela, tá? Não façam isso, gente. Ninguém dá feedback que não foi solicitado. Isso é falta de respeito, você está invadindo a privacidade da pessoa, dando informação que ninguém te pediu. Então, seu trabalho não é ser conselheira, não é ficar fazendo terapia, né? Para isso tem profissionais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, sim, dar afeto, né? E responder na medida que a pessoa evolui. Então, é alguém que sempre que ela acertar, você vai estar sempre ligada e você vai sempre dar feedback. Nossa, ficou ótimo, parabéns, muito bom, excelente. E se você vê que fez uma coisa errada, nossa, você tem feito trabalhos cada vez melhores, porém, nessa situação aqui aconteceu algo que eu quero falar com você sobre isso, né? E aí você fala. Então, elogia, você pode elogiar questões relacionadas à aparência dela. Nossa, como você tá bonita hoje, gostei do seu colar, seu cabelo ficou ótimo, gostei da cor, né? Isso vale para cliente também. Isso vai fazer com que a sanguínea fique mais relaxada e comece a atuar no melhor dela, que é sendo a pessoa incrível que ela é, né? Popular, que atrai as pessoas, né? Ela é uma excelente líder quando tá atuando no melhor, né? Então você precisa demonstrar afeição, demonstrar que reconhece aquilo que ela faz de positivo. Ela precisa se sentir acolhida. Mais do que qualquer outro temperamento, ela precisa se sentir acolhida. E se você é o sanguíneo, né? Digamos que você seja essa pessoa, você se identificou aqui. Então o que vai acontecer? E agora, eu adoro esse clima de informalidade no meu salão, eu amo ficar de papo com as minhas clientes, inclusive tem cliente que eu fico na porta antes dela ir embora, não deixo ir embora, porque a gente fica ali horas conversando, cuidado, porque senão você pode ser inconveniente. Você tem que entender que a energia das pessoas não é a mesma que a sua. E você, como líder, é alguém que tem que estar consciente. Lembra? Você tem que ter autoconsciência. Você tem que saber como é que você funciona e sim, ter autocontrole. A prioridade não é como você funciona ali naquele momento, mas é você se negar, literalmente, para poder dar o que a pessoa precisa, né? Se conectar é isso, né? Você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, você não vai ficar ali requerendo das pessoas atenção para si mesma. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que você adora ficar na cozinha, comendo com a galera na hora do intervalo, mas deixa eu te falar uma coisa, você é a dona do salão e por mais que você seja legal, eles não querem você perto deles o tempo todo, eles não querem que você seja amiga o tempo todo. Eu já falei sobre adolescente também, né? Que a mãe quer ser muito legal, muito gente boa. Por mais que você seja liberal, super gente boa, você não é uma de nós. Basicamente é isso que eles pensam. Então não confunde as coisas. Eles não querem que você seja amiga. E se você for amiga, você vai perder o respeito. E você não vai conseguir trazer todo mundo para a realidade. Por quê? Você não vai conseguir corrigir. Você não vai conseguir, né, recalcular a rota, por assim dizer, né? Vai ficar todo mundo ali naquele clima de irmandade. E não pode, alguém precisa dirigir o barco, né, gente? Senão, como é que vai ser? Então, você precisa deixar sua criança de lado. Esquece suas carências, esquece suas inseguranças, né? E vai cuidar do teu povo, vai cuidar do seu negócio, né? Aprende a lidar com essas suas carências, aprende a se controlar a sua impulsividade. De verdade, se controla. Se você é a dona do salão, se você é a gestora e você é a efusiva na história, se controla, né? Não se trata de você, se trata de mostrar a direção correta para sua equipe com vistas a agradar o seu cliente, certo? Então, aprende a lidar com a rejeição, né? Nem sempre as pessoas vão se agradar de você, nem sempre as pessoas vão querer ver todo o seu sex appeal, todo esse seu magnetismo, essa sua personalidade impressionante, não vai caber o tempo todo. Você vai precisar equilibrar. Inclusive, é aconselhado que a gente equilibre os 4 temperamentos, porque quando a gente vive, né, no temperamento unilateral, a gente fica exatamente assim, vivendo tanto das forças quanto das fraquezas, fica tudo muito latente. Então, se você não equilibra, você acaba vivendo só numa estrutura única que não é produtiva, não é legal, não é agradável.
E uma maneira até de você equilibrar isso, né, de equilibrar a sua personalidade, de equilibrar o seu comportamento de acordo com o seu temperamento, é através do seu visual. Você sabia disso? Porque eu já falei aqui um monte de vezes. Se você tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada no meu IGTV que tem um monte de vídeos só sobre isso. Né? Então, a partir do seu visual, você consegue criar mensagens que equilibram o seu tempero. Você pode acrescentar, digamos que, né, eu sempre falo de mim, que sou colérica. Eu sempre procuro trabalhar na curva quando eu quero ser mais acessível, né? Tudo pra mim é melhor na reta, nas linhas retas. Eu tenho muitas linhas retas no meu rosto, nas minhas feições. Mas para me equilibrar e para que eu seja mais acessível e menos chefona, que é natural pra mim, eu vou e incluo acessórios, o cabelo principalmente, e coisas que me tragam mais para uma coisa mais contida, né? Menos explosiva. E já que a gente está falando de mim, vamos para a segunda personalidade. Gente, normalmente eu faço essas aulas em 40 minutos. Hoje já estamos em 40 minutos e eu cheguei agora no segundo perfil. Então, eu vou continuar, tá? Até acabar, pra gente não interromper a linha de raciocínio e porque eu já dividi o conteúdo em 2 partes, tá bom? Então vamos lá. A gente falou do primeiro perfil, que é o sanguíneo, ligado ao elemento ar, que são pessoas extrovertidas. A gente vai continuar falando de um perfil extrovertido, só que esse não é voltado para relacionamentos. Então, a necessidade emocional desse perfil não é tanto ser apreciado pelo seu magnetismo, mas é ser apreciado pelos resultados que entrega. Então, para um colaborador colérico, vai ser muito importante que você reconheça aquilo que ela está executando. E, além disso, ela vai requerer de você independência, né? Autonomia. Então, se você delega uma função, uma atividade para essa pessoa, prontamente ela vai fazer. Inclusive, se você não pedir, se você for alguém que tá trabalhando naquele modo, né? Ah, não, somos família. Fatalmente, alguém colérico na sua equipe vai tomar a frente. Isso é natural. Não é que essa pessoa tá querendo te atropelar, passar a perna em você. Meu Deus, essa menina tá achando o quê? Que ela que é a chefe? Não, ela tá simplesmente querendo preservar o ambiente porque ela tá vendo que não tem ninguém tomando conta do que precisa ser feito, né? Muito relacionamento deixa um colérico meio cansado, dá uma sugada na energia, mas se você dá uma tarefa, uma atividade, aí essa pessoa brilha. E se você reconhece que o resultado dela também é positivo, que ela fez uma boa tarefa, ela vai brilhar mais ainda, né? Então, o colérico, né, a colérica, desde criança é alguém que é muito autossuficiente, é alguém que, além de ser autossuficiente, também vai querer mostrar o tempo todo que sabe fazer melhor. E veja, não é que essa pessoa quer ser melhor do que os outros, é porque ela entende a situação e ela automaticamente cria uma solução. Então vai parecer que ela está sempre querendo tomar a frente, e ela está, mas não é por maldade também. Só que infelizmente isso pode ser mal entendido, porque uma pessoa colérica agindo sem autoconsciência vai ser alguém muito mandona, né? Uma pessoa extremamente durona, né, dura e de opinião quase obstinada. Você vai falar com a pessoa e ela vai, não, eu tô certa, a minha visão é a correta e é assim que tem que ser, né? Então vai ser alguém difícil de você convencer do contrário. E aí, frequentemente, né, como ela quer que as coisas sejam feitas, e ela tem um poder de influência também, né, colérica, ela vai acabar se tornando manipuladora. Isso realmente é uma característica negativa, né? E controladora. Imagina se essa pessoa é você, a dona do salão, a gestora, e você tá agindo como uma colérica na sua pior versão, totalmente descontrolada. Você vai ser, essa eu posso falar, você vai ser insuportável e ninguém vai te aguentar. E isso eu falo assim por experiência própria. Já tive muitos problemas por ser assim, no casamento, no trabalho e tudo mais. E debate? Cadê as coléricas que já foram descontroladas, mas graças a Deus entenderam quem são e hoje conseguem ter um calor que acolhe e não um calor que queima tudo que está ao redor, né? Que destrói tudo. Então eu já dei esse exemplo, eu falei que quando eu tinha o meu salão, a princípio, pela própria insegurança, ou seja, as minhas necessidades emocionais estavam famintas, né? Eu estava com fome emocional.
eu tinha uma visão a respeito das coisas que eu queria para a empresa e eu queria simplesmente que as pessoas aderissem sem explicar nada. Eu não incentivava, eu não influenciava, eu não inspirava pessoas, eu mandava nas pessoas. E pode ser que você tenha um colaborador assim, que é mandão, alguém que fica te desafiando o tempo inteiro como se ele tivesse todas as respostas. E como é que você vai lidar com essa pessoa, né? Você pode ajudar essa pessoa dando tarefas em que ela esteja no comando, delegando para ela. Ai, Bianca, que medo, daí ela vai passar que nem um trator em cima de mim? Não, você vai deixar claro que dentro de um certo limite, né? Então você vai permitir que essa pessoa possa fazer o que ela faz de melhor, digamos que ela tenha aí um dom, um talento, ela tem uma atividade para a qual ela pode ser a melhor pessoa para executar, deixa ela executar, deixa ela liderar e você fica ali só na retaguarda, né? Mas cuidado para não ficar corrigindo. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época que eu gostava muito de pedalar. E aí eu ia pedalar com pessoas em grupo. Daí eu comecei a perceber que eu não gostava de ficar para trás, porque eu sou competitiva, nós coléricas somos muito competitivas, então eu gostava de, eu mirava em alguém que estava lá na frente e eu passava o passeio inteiro pensando, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu não queria ultrapassar, eu só queria chegar ali porque eu queria estar ali também, na frente, né, eu tipo assim, tem várias pessoas no ambiente, eu não quero ser o centro das atenções, mas eu quero que as pessoas notem que eu cheguei. Depois pode me deixar. Então era isso, eu tava pedalando, eu queria chegar lá na frente, mas eu não queria ser a primeira, eu só queria chegar lá. E aí tinha sempre alguém que falava, vamos, é isso aí. Cara, como isso me irritava, não me incentiva, me deixa, eu sei o que eu tô fazendo, eu já estou me automotivando, não fica me perguntando se tá pronto, se não tá, se eu tô chegando, não me deixa. Então, basicamente é isso que seu colaborador colérico vai querer de você. Deixa, você não delegou? Então pronto, sossega, deixa a pessoa, né? Por quê? Porque o colérico precisa de senso de controle e precisa saber que você, que é a líder, aprecia o esforço. Não só o resultado, mas o esforço que essa pessoa está colocando na atividade. E mais uma coisa, uma pessoa colérica necessita de lealdade. Por isso também essa dificuldade que eu tenho com sanguíneos, né? Que sanguíneo é amigo de todo mundo. Então, ao mesmo tempo que me ama num momento, no outro já está interessado em outra pessoa. E para nós, lealdade é muito importante. Então, a gente tem muita dificuldade para lidar com traição, né? Então, se você quer treinar o seu colaborador colérico, ou até mesmo a si mesma, você precisa motivar essa pessoa a ser independente. E você pode ter certeza que ela vai te entregar mais do que foi pedido. Você vai pedir X e ela vai trazer para você 2X, certo? E se você é a colérica da história, né? Você, dona do seu salão, então você está faminta por receber os créditos pelas suas realizações. E quando as pessoas não reconhecem os seus esforços, você vai ficar muito frustrada. Quer mais um exemplo me usando aqui? Vou me expor. Uma vez teve uma festa de aniversário dessas do mês, junta todos os aniversariantes do mês no meu salão. Eu faço aniversário em outubro. E aí todos os aniversariantes de outubro, as meninas compraram um bolo e aí fomos comemorar. Quando chegou na hora de cantar o parabéns, uma delas, que fazia aniversário uma semana depois de mim, que era sanguínea, olha ela aí, ela recebeu um monte de homenagem. E aí as meninas, sem brincadeira, leram carta, colocaram música, fizeram desenho, balão, surpresa, presente. E eu, que era patroa, né, ganhei o quê? Nada, nem um cotoco não me deram. Aquilo me deixou tão irada, tão frustrada, tão revoltada. Eu pensei, bando de falsa mal agradecida, porque eu me mato aqui para esse negócio funcionar. Fico aqui dando conselho, incentivando todo mundo a crescer e no meu aniversário ninguém me dá um cartão? Hoje em dia, se você nem lembrar do meu aniversário, eu não tô nem aí, de verdade, porque eu aprendi a lidar com isso. Essa experiência foi muito negativa e foi assim um divisor de águas também nas minhas atitudes como líder. Então, o que eu posso te falar é que
lide com a falta de elogios. Nem sempre as pessoas vão reconhecer todo o seu esforço e trabalho duro que você faz para que a sua empresa seja a melhor. Né? Nem sempre todo mundo vai dar o feedback que você precisa, que você gostaria. E tudo bem, né? Basta que você saiba que você está dando o seu melhor. Né? Você não precisa o tempo todo que as pessoas fiquem te dando confete. Que você alimente o seu emocional de outras maneiras e não exigindo das pessoas que elas fiquem reconhecendo o quanto você é uma chefe maravilhosa, né? O quanto você dá duro no seu salão. Relaxa. Porque o que vai acontecer? As pessoas vão achar, primeiro, que você está se gabando o tempo todo, né? Essa sua necessidade de ficar reforçando que você fez tudo certo, que você fez direito. Olha como ficou bom, olha como ficou maravilhoso, olha como eu sou ótima. E aí você vai afastar. Você vai criar resistência, ninguém vai querer ficar perto, né? Naturalmente, ser colérico já é meio solitário, né? Aí você junta com o fato de que liderança também é um pouco solitário. Então, se é 2 vezes, você tem que lidar 2 vezes com a solidão de estar na linha de frente, né? Então, você precisa ser muito mais bem resolvida, né? De não ficar cobrando das pessoas que elas reconheçam que você é boa, que você é maravilhosa. Claro que é difícil lidar com essas frustrações, é muito difícil, mas a gente cresce, né? A gente cresce. E se você quer acabar com os motins, que é o motivo dessa live hoje, eu sei que eu fui bem informal, bem à vontade, mas pra gente empacotar aqui, né, e concluir, para que você tire pelo menos uma lição, né, disso daqui, é que para acabar realmente com esse clima de fofoca, de rixas e de motim, porque às vezes parece que eles se juntam contra você, né? Por mais que você faça o seu melhor sendo ou muito afetiva e liberal, ou sendo a pessoa que resolve tudo, né? E dá o seu melhor e se esforça, no final das contas, se você não se conectar com as necessidades deles, eles não vão te seguir. Então você precisa, de uma vez por todas, né? Independente do seu perfil, você precisa entender quem você é, por que você faz o que faz e se conectar com as necessidades emocionais dos seus colaboradores para que eles se sintam acolhidos, valorizados, percebidos e baixem a guarda na hora de atender os seus clientes. Você vai ver, o clima vai melhorar muito e o seu lucro vai começar a aumentar. Você me conta depois, tá bom? Até a semana que vem na próxima live, aula. Um beijo, vai ficar gravado e a gente se vê. Tchau!